Pois então, esse moço, ele já escreveu 8 livros. Ele começou cedíssimo. Seu primeiro livro é de quando? Meu primeiro livro é de 2003. Foi publicado em 2003, eu tinha 25. 25 anos. Rafael Montes, carioca, ele paulista, foi mais precoce ainda. O primeiro romance dele, que foi um livro chamado Suicidas, que, embora fosse um primeiro livro, que é pouco comum, num caso assim, ele foi indicado para prêmios importantes, como o da Biblioteca Nacional e o Prêmio São Paulo de Literatura. Esse livro foi escrito, se eu não estou enganado, dos 16 aos 20 anos. 16 anos é a idade que as pessoas não faziam outras coisas, esse moço estava sentado escrevendo o livro. O segundo... Mas fazia outras coisas também. O segundo livro, Dias Perfeitos, que saiu esse ano pela Companhia das Letras, foi escrito a partir dos 20 anos até os seus, digamos, 23. Você está com 24, é isso? 24 anos. Tá. E a gente queria conversar aqui um pouco sobre a experiência desses caras que começaram muito cedo, têm um certo gosto por umas coisas pouco habituais na literatura brasileira, e são escritores reconhecidos pela crítica, premiados, enfim. Queria falar um pouco disso. Você é classificado ou se classifica entre os cultores do existencialismo bizarro? Que diabo vem a ser isso? Eu sou o precursor, né? Eu posso dizer que eu sou o precursor do existencialismo bizarro, porque eu faço uma literatura que não se vê muito no Brasil. Eu costumo dizer que no Brasil ou você é um escritor sério ou você é um escritor ruim. Ou seja, ou você é o acadêmico, né, o cara sério e tal, que flerta, né, ou então você é um escritor de entretenimento comercial e descartável e ruim. O Rafael, eu acho que é uma revelação, uma grata revelação, porque ele é um escritor de entretenimento com consistência. Eu nunca pretendi ser um escritor de entretenimento e muito menos... Espera aí, nós vamos guardar essa palavra entretenimento e conversar sobre ela daqui a pouco. E muito menos um escritor acadêmico, né? Eu poderia dizer, se fosse por qualificar um termo assim mais conhecido, seria um escritor alternativo, né? O que seria um escritor alternativo? Eu trato de questões da cultura pop e tal, principalmente do universo de terror e de suspense, mas eu procuro sempre dar uma visão alternativa, né? O amor é destrutivo, a educação pode ser também, os processos de ensino e de educação podem ser perversos. Eu sempre venho para provocar e negar verdades estabelecidas, não porque eu acho que não é verdade, o amor realmente é cruel. O amor pode ser cruel, pode não ser. Se está todo mundo falando que o mundo precisa de mais amor, então eu quero falar o mundo precisa de mais ódio. Se todo mundo falar que a criança precisa estar na escola, eu escrevo um livro em que a professora é uma ninfomaníaca assassina e mata os alunos. Quer dizer, é mostrar essa outra visão, que é uma visão, não é exatamente, obviamente, não é a alta literatura acadêmica, mas também não é uma coisa descartável e no sentido de que já é muito assimilar, para mero entretenimento dar ao público o que ele quer. Uma questão de provocar o público. Para dar um nome nisso, porque daí não sabíamos se me qualificar o que é. Ele é escritor pop, é literatura pop, é terror. Geralmente, assim, quando alguma caixa de supermercado me pergunta, o que você faz? Geralmente as caixas do supermercado me olham e falam, você é roqueiro? Né? Você toca rock? Mas geralmente quando eu falo que sou escritor, eles falam, o que você escreve? E para simplificar, eu falo que eu sou um escritor de terror. Porque no que eu vou explicar o que é literatura, o que eu vou explicar o que é existencialismo bizarro para um país que lê tão pouco. Mas nos meios literários, eu inventei esse rótulo, assim, que seria o existencialismo bizarro, seriam questões existenciais mesmo, né? Para onde vou, de onde vim, para onde vou e tal.
mas com pitadas de trash, de terror, de humor negro. Como você falou, eu escrevi, tem um livro que é narrado por um jacaré de esgoto e tal. Então, é uma posição muito difícil. Vamos dar o nome do livro, Mastigando Humanos. Mastigando Humanos, é o meu livro mais vendido, que até hoje eu não entendo como é um livro que foi adotado em escola, foi leitura de vestibular e tal, mas é o livro que mais vendeu para o governo e tal. Mas a gente estava conversando ontem, que o Rafael, eu acho que ele tem uma coisa que o Rafael ele consegue transitar bem. Ele é meio que aceito no meio do entretenimento, da literatura comercial e na literatura de fato, está aqui, né, conversando. Eu meio que eu talvez seja pela minha visão pessimista, eu sempre acho que eu estou sendo mal recebido dos dois lados. Assim. Quem gosta, os molequinhos adolescentes que lê meu livro fala, eu queria mais terror. Ele escreve muito bem, é meio difícil os livros dele, mas eu queria mais terror. E o pessoal lá, os curadores, os júris de prêmio falam, isso aí é bobagem, livro de jacaré e tal. Então, acho que eu estou sempre perdendo. Mas, enfim, eu tenho o meu espaço também, né? Você acha que a crítica te reconhece, te faz justiça? Te trata bem? Não, acho que não. Eu tive muito pouca crítica negativa. Tem alguns livros, tive uma ou outra crítica negativa, mas eu tenho o meio acadêmico ainda tem uma certa resistência. Então, minhas críticas são sempre muito superficiais. É uma coisa que eu fico super frustrado. Até tem vários escritores aí iniciantes e tal que me veem meio como um rapaz mimado que fico reclamando que saiu. Você tem que dar graças a Deus que saiu sobre seu livro. Mas assim, eu acabo de lançar um livro novo na Folha, um livro novo, daí sai uma matéria grande na Folha com foto e tal. Mas não sai sobre o livro, sai uma matéria, Santiago, uma entrevista comigo. Sai mais entrevista comigo, as pessoas querem mais perguntar quem eu sou e de onde eu tive a ideia do livro, do que ler realmente e avaliar. Então, eu não sinto que eu sou destruído pela crítica, eu sinto que eu sou meio ignorado, assim. Eu sou um personagem interessante e claro que eu tenho uma certa parcela de culpa, isso, né, porque o meu próprio visual e tal, mas sai meu livro, eu dou mais entrevista para pessoas que não leram, jornalistas que falam sobre o que fala o seu livro, do que recebo críticas realmente, do que saber o que acharam no meu livro. Isso é um pouco frustrante. Rafael Montes, você se reconhece no rótulo entretenimento? Sim. Eu não acho que isso é reducionista e significa que o livro é bobo ou algo nesse sentido. O que eu acho interessante é que, antes de ser escritor policial, de me vender como escritor policial, eu sou leitor de literatura policial, apaixonado pelo gênero. Eu, aos 12 anos, comecei a ler literatura policial. Foi quem abriu as portas da literatura para mim. E me incomodou muito na época que não houvesse no Brasil uma tradição de literatura policial. A gente não tem a literatura policial brasileira e mais, o gênero aqui é considerado um gênero inferior. E isso vem de Isso foi um desafio para você? Foi por isso que você se meteu nessa picada? Não, eu falei, eu quero fazer literatura policial e eu tenho que pensar duas coisas. Primeira, o que é a literatura policial hoje em dia, independente do país? Ou seja, ainda reunir pessoas numa casa e soltar pistas e acontecer um crime no primeiro capítulo e fazer como faz a Agatha Christie? Acho que não. A Agatha Christie fez isso na década de 40. Hoje em dia, será que isso funciona no Brasil? Então, primeiro foi pensar nos tempos de hoje e depois pensar, e no Brasil? Né? Tanto que eu costumo brincar que na literatura policial clássica você tem 3 elementos básicos, que são crime, criminoso e investigação. Né? E eu faço romance policial brasileiro. Então, por favor, crime tem no Brasil? Tem. Criminoso? Tem. Agora, investigação não tem, né, gente? Então, a mim parecia claro que, na medida que eu ia fazer um romance policial brasileiro, investigação não podia ter. Não podia ter tão forte, tão... Né? O que eu acho interessante é que, quando eu escrevi o primeiro romance, dos 16 aos 19, que foi o Suicidas, a minha vontade era fazer uma boa história policial brasileira, contar uma boa história. Nesse sentido, entreter, fazer o leitor... É um livro de 500 páginas, fazer o leitor virar o livro em uma noite. Eu conheço pessoas que leram o livro de 500 páginas em uma noite. Então, essa era a minha vontade inicial. E o que aconteceu foi que, quando eu publiquei o livro, como você disse, ele foi finalista de alguns prêmios. E aí causou uma espécie de incômodo. Eu senti esse incômodo. Estou sentindo também esse incômodo. Isso aí é academia. Isso é academia. E aí eu percebi uma espécie de incômodo
que não era possível que o garoto de 19 anos que publicou um livro numa coleção, o livro saiu na série negra da Saraiva, da Bem Virá, era o único nacional da coleção. Não é possível que esse garoto, que fez um livro que nas redes sociais todo mundo fala que é divertidíssimo de ler e entretém e etc., tenha sido finalista do São Paulo de Literatura. Não faz sentido isso. E aí aconteceu o movimento contrário, porque, por exemplo, Patrícia Mello, o próprio Rubem Fonseca, são autores que são taxados como autores policiais e recusam esse rótulo justamente por ser um rótulo reducionista, né? E no meu caso foi o movimento contrário. Eu falava, eu sou escritor policial, e a primeira resenha que saiu do Suicidas, que foi logo depois que eu fui finalista do São Paulo, falava que o livro era muito bom, mas que não era livro policial. Ou seja, aí desconstruir, porque não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. O que me parece é ridículo, porque essa noção de que o livro que entretém é raso não faz sentido. A meu ver, não merece prosperar e não tem voz, porque, pensa, o Machado de Assis é literatura, e ele não entretém. Gente, é divertidíssimo ler Machado de Assis. É óbvio que há livros que não entretêm e são literatura e tudo mais. Mas o fato de entreter não diminui o livro. Aliás, o que eu costumo dizer é que o mínimo que o livro tem que fazer é entreter. O que é interessante, a boa literatura faz isso, independente do gênero, seja no terror, com Santiago, seja na fantasia, nós temos autores brasileiros de fantasia que fazem boa literatura de fantasia, e seja no policial, o que você tem que fazer é, na superfície, entreter, e a depender do leitor, você tem outras camadas no texto que podem ser lidas de outra maneira e trazer outras mensagens que não mero entretenimento. Mas entreter é o mínimo, assim, e não é problemático, é bom que entretenha. Né? Então, eu não vejo como um grande problema entreter, não. Fico muito feliz que meus livros vendam, adoro ter público, adoro tudo isso. E, ao mesmo tempo... Isso aí é um patrocínio do McDonald's, não pode falar. Amo muito tudo isso. E fico... Rafael tem poderes fortes por trás, ele é patrocinado, ele solta essas frases. Assim, é o McDonald's que me colocou aqui. Enfim, então eu acho que é por aí. Existe literatura policial baixa, existe o ruim mesmo, e aí é subliteratura, porque é aquele livro que se pretende contar uma historinha lá e pronto, é isso aí. É o livro, como dizia um chefe meu no escritório de advocacia, falava que é a literatura de banheiro, né? Você senta enfim, você lê o livro inteiro, né? Assim, né? Aquele livro... Mas não, acho que tem a literatura policial que pode ser boa. Ou seja, o fato de ser de gênero não faz com que seja ruim, que seja subliteratura. Tá, mas esse rótulo, literatura policial, você acha que se adequa, digamos, a Dias Perfeitos? Aí a gente entra na segunda discussão, que é a seguinte. O que é literatura policial hoje? Como eu disse, a literatura policial tem 3 elementos, crime, criminoso e investigação. A depender do subgênero do policial que você explora, esses 3 elementos aparecem de maneira diferente. Vou explicar rapidamente. Um romance clássico da Agatha Christie, por exemplo, começa com um crime, ao longo do livro inteiro há uma investigação, no final se revela o criminoso. Aí, depois de um tempo, alguns autores notaram que não precisava ser sempre assim, começar com um crime, ter a investigação e terminar com um criminoso. Aí a Patricia Highsmith, que é a minha autora favorita, ela é autora do talentoso Ripley, que virou filme, então vocês conhecem talvez pelo filme. A história começa com o criminoso em potencial, que nem cometeu o crime ainda. Aí, ao longo do livro, ele comete o crime e aí, no finalzinho, tem a investigação bem acessória. Alguns autores decidiram dar foco na investigação e a investigação tem um lado médico, aí criou-se o thriller médico. Às vezes a investigação tem um lado político, aí surgiu o romance de espionagem. Enfim, a depender da abordagem que você dá ao livro, você faz um subgênero da literatura policial. Então, acredito que sim, eu faço literatura policial, ainda que não seja, como eu disse, não seja um livro que se detenha a contar só uma boa história. Eu espero que haja outras leituras possíveis para o livro. Ou seja, eu me utilizo de recursos que são literários, né? Ainda que eu não gosto muito de recursos literários, mas, sim, são livros de entretenimento. E o argumento que eu tenho básico é que o Dias Perfeitos, o Suicidas não, mas o Dias Perfeitos vai sair em 10 países agora. E nos 10 países ele vai entrar na seção de crime fiction. Ou seja, para o estrangeiro, isso aqui é livro policial. Entendeu? Assim como... Então, isso não é reducionista. Eu não vejo como reducionista. Na verdade, eu até discuto com alguns autores que se recusam o rótulo de autor policial porque eles falam, isso me reduz.
Eu falo, mas não, você é muito bom. Então, deixa que digam que você é romance policial para mostrar que há literatura policial boa. Né? O fato de ser reducionista, a gente tem que não ser covarde e fugir do rótulo, mas sim falar, é só mesmo e é bom, e aí agora? Né? Qual o problema? Entendeu? Assim, porque na Europa, por exemplo, a literatura policial já não é inferior às outras. Né? Nos Estados Unidos também não. No Brasil e na América Latina, como um todo, ainda é considerado subliteratura. Né? Exato. E a tradição brasileira é quase nula, né? Estou pensando aqui no Você tem, Luiz Lopes Coelho. Luiz Lopes Coelho, mas aí tá, são autores esparsos, né, que aparecem aqui e não tem essa continuidade. E que não tiveram também uma acolhida assim, no tronco maior da literatura. Né? Eles não eram considerados. Tem o Paulo Medeiros Albuquerque, né? Ele Rubem Fonseca, né? Mas o Paulo Medeiros Albuquerque, ele era da academia, né? E ele escrevia, ele era um apaixonado pela literatura policial. Ele tem um dos melhores livros sobre romance policial, um livro de não ficção sobre literatura policial. É muito interessante o livro dele. É O Mundo Emocionante do Romance Policial. Você acha em sebo, é muito legal esse livro. E se arriscou também em alguns livros Mas uma coisa que me incomoda, o que eu reparei, o Medeiros Albuquerque fez assim, e alguns outros autores fazem, isso me incomoda um pouco, que no Brasil faz-se a sátira da literatura policial, né? E o que é muito ruim, porque você faz sátira de uma coisa que nem é firme, né? Assim, chutar cachorro morto, né? Assim, cara, a literatura policial brasileira já é capenga, já não existe. E aí, quando alguém decide escrever, faz uma sátira. Que o autor quer mostrar que ele não leva a sério. Ele sabe que aquilo ali é uma brincadeira. Quando não, tem que fazer a sério. Bem, hoje em dia, a meu ver, eu já fiz uma mesa com a Patrícia Mello, e aí ela falou que, negando o rótulo policial, eu falei, olha, em que pese a autoridade do argumento, que é ela mesma falando de si, eu falei, eu acho que você é autora policial. Aí ela recusou, falou, tudo bem, então cada um na sua. Mas eu acredito que ela escreve literatura policial, e muito bem, das brasileiras, é a minha autora favorita. O Rubem Fonseca, eu acho que tem vários textos policiais. Marçal Aquino. Marçal Aquino. Garcia Rosa é o assumido, né? É o que saiu do armário. Assim, eu sou autor policial, ele tem o Delegado Espinosa, e é interessante, ele também pensa o que é a literatura policial hoje em dia e no Brasil. Os livros dele, muitas vezes, não têm final, o final é aberto. E aí os leitores ficam morrendo de raiva dele. Mas o que é no Brasil um caso solucionado? É algo raro, né? Que nem enterro de anão. Você não vê por aí casos solucionados no Brasil. Então, assim, ele diz que ele não busca o assassino, ele busca resolver a situação ali, mas a identidade do assassino é o de menos. Mas o Garcia Rosa faz, enfim, o Tony Bellotto escreve romance policial também, né, e também é assumidamente autor policial, mas nós temos pouco. De jovens tem eu, e o que eu costumo dizer, eu espero que apareça mais gente. Assim, sempre que alguém fala, estou escrevendo um romance policial, pelo amor de Deus, fala, me mostra. E acontece isso? Tem aparecido gente? Tem aparecido gente. A verdade é que tem aparecido gente, não muita gente boa. Enfim, é difícil. É difícil aparecer alguém, tipo, realmente, que eu falo, poxa, isso aqui... Porque no dia que aparecer, eu vou chegar e vou bater na porta do Luiz Schwartz e falar, cara, publica esse moleque, entendeu? Porque a gente precisa de mais gente. Porque não adianta eu também ficar fazendo literatura policial e qualquer dia eu vou ser o Luiz Lopes Coelho, vou ser o cara que escreveu lá por um tempo e depois ninguém continuou. Tem que ter mais gente fazendo, né? O que eu ando sentindo é que eu tenho ido muito a eventos e as mesas são sobre literatura policial. Isso já é uma vitória tremenda. Eu e Nazariana, a gente, né, tem tido a possibilidade de conversar sobre literatura de gênero em eventos literários. Só o fato de a gente ser chamado e estar aqui falando já é muita coisa, porque antigamente não tinha, né? Antigamente, quem escrevia literatura de gênero ou entra na lista dos mais vendidos ou você não faz evento, entendeu? Então, isso tem mudado. Tem reparado que a literatura de gênero pode ser, além de tudo, literatura, né? Não sei. Tem 2 pontos que eu queria conversar com vocês. Um é o seguinte, como é que nasce uma determinada coisa? Né? Como é que nasce um romance, esse romance, esse romance? E depois, como é que vocês se preparam para escrever esse livro? Como é que é a aventura de fazer isso? Bom, eu tenho 8 livros publicados já, né? Aliás, você foi romancista desde o começo e depois é que você foi infelizmente, olha, eu não recomendo começar com romance, porque você perde a oportunidade de
concorrer ao Prêmio São Paulo como iniciante, depois de ter publicado 15 livros já de Esperto é o contos. Marcelino Freire, que está aqui na frente. Como o nosso Marcelino. Quando eu comecei, nem existia Prêmio São Paulo, eu não sou tão jovem assim. E eu comecei com romance, depois de 5 ou 6 romances, eu lancei um livro de contos, que chama Porno Fantasma, que também tem essa pegada assim, do existencialismo bizarro, do terror. E depois um juvenil. Porno fantasma é aquele que não usa lençol, não é? Porno Fantasma. E eu lancei este ano Biofobia. Biofobia foi minha volta ao romance adulto, foi meio o que eu posso fazer. A ideia, você perguntou como que surge a ideia foi assim, o que eu posso voltar a escrever algo para o público adulto, porque eu fiquei muito marcado com o público juvenil, porque eu comecei a publicar cedo, e eu era um autor jovem, as pessoas não sabiam onde me encaixavam, ele escreveu um livro de jacaré, então é para adolescentes, daí foi adotado em escola e tal, daí ganhei um edital da Petrobras para lançar o Garotos Malditos, as pessoas não sabiam muito como me colocar, até hoje não sabem muito como me colocar, e eu falei, vou lançar então um romance de crise de meia-idade, porque eu estava em crise de meia-idade, eu morei na Finlândia, quase me matei, passei um inverno profundo, tenebroso, 6 meses de Finlândia, assim, no inverno sozinho, fiquei muito deprimido e pensei, eu acho que eu tenho muito que me colocar na pele, né, do personagem, mesmo quando o livro não é narrado na primeira pessoa, e mesmo que o personagem seja um jacaré, ou seja uma mulher, ou seja um adolescente, eu tenho que saber como que eu consigo me relacionar com o drama daquele personagem, como eu posso... O jacaré eu estou vendo aí nos seus pés. Né? Pois é, então, isso é da turnê anterior do Mastigando Humanos, é um resquícios, assim, é do esgoto. Mas eu acho que em tudo na vida, como eu consigo me colocar na pele desses personagens. Eu estava vendo a mesa do Marcelino e do Rufato ontem aqui, que eles falavam, a gente gosta de andar e ouvir as pessoas e tal. Dá a impressão que todos os escritores são super sociáveis, como o Marcelino, ou políticos, como o Rufato. O que não é verdade. Muitos escritores são muito autistas e reclusos e tal. Eu sou, apesar de eu ter uma certa desenvoltura social, né? Eu estou tranquilo aqui, com tanta gente bonita, assim. Apesar de eu sou uma pessoa bastante fechada. É mentira, ele tenta parecer antipático e metido, mas ele não é. Não, mas eu sou bastante... Só para contar para vocês assim, o segredo. Eu não estou fazendo defesa da antipatia, mas eu sou bastante fechado, tal, e eu faço o inverso do Marcelino, do Rufato, que gostam de ouvir as pessoas nas ruas e tal. Eu saio sempre de fone de ouvido, sempre. Eu já morei em vários lugares. Eu morei em Porto Alegre, já morei em Florianópolis, já morei em Londres, já morei na Finlândia. E eu sempre tenho, né, eu tenho aquele iPod de 160 GB que cabe 20 mil músicas e tá sempre a mesma trilha sonora, as minhas bandas favoritas, as coisas que eu ouvindo. Então hoje eu vim aqui, vocês podem ver que eu estou bem vermelhinho, porque eu vim lá do Grande Hotel até aqui, não agora, mas de tarde, eu vim a pé e eu vou com um fone de ouvido e tal, e como é a trilha que está tocando, é a minha trilha de sempre, as músicas que eu já conheço, parece que eu estou sempre no meu ambiente. Então, é uma forma de eu me sentir em casa, onde quer que eu esteja. Mas, ao mesmo tempo, eu caminho, vejo. Então, não é tão essa experiência auditiva de pegar as frases. É meio de como eu me encaixo aqui, como eu consigo subir essa estrada, eu gosto muito de caminhar também. Isso também não é uma regra entre escritores, mas nesse caso nós coincidimos. Então eu sempre me coloco eu tento me colocar nessas pessoas. Eu estava contando para o Rafael ontem que eu já estou gestando um novo romance e eu deixo a história... isso é uma boa história, pode ser uma notícia de jornal que eu acho que isso é uma boa história, mas como eu posso me identificar com essa pessoa, assim, com esse personagem? Pode ser um pouco... masturbatório ou solipsista ou autocentrado, mas também se eu fosse escrever sobre a vida de um garoto da favela, soaria falso. Então, eu posso escrever como uma mulher, mas como eu conseguiria me colocar como essa mulher? Ou como eu conseguiria me colocar como esse jacaré? E eu fico gestando isso internamente até eu ter mais ou menos os detalhes básicos da história, saber mais ou menos para onde eu quero levar. Às vezes eu já sei o final e desenvolvo. No caso do Biofobia,
acho que é muito flagrante, é um livro que as pessoas leem, muitas pessoas podem me ver como personagem. O protagonista é um cantor de rock, que está chegando aos 40 anos, tem 37 anos, ou 34, ou 30, segundo a margem de erro do Ibope, e ele já teve uma certa fama, mas ele nunca foi o Dinho Ouro Preto, ou o Renato Russo, ou não sei o que. Ele nunca foi, sei lá, o Luiz Rufato, ou o Marcelino Freire. Ele foi o Santiago Nazarian, assim. Ele teve um certo hype e tem uma certa aura cult, né? Mas nunca foi o que a gente vê muito no rock brasileiro. Assim, eu tenho muitos amigos que ganharam o prêmio de Banda Revelação MTV e hoje em dia, cadê eles? Ele tem a dezena de fãs dele, mas porque só aquela dezena. Né? O Brasil é um país que não tem essa coisa do alternativo, não dá alternativas para alternativa. Então, esse cantor de rock que aos 20 e poucos... Alô? Aos 20 e poucos anos ele era esse cantor alternativo e tal, agora está chegando aos 40 e já não está mais no auge da beleza física, da voz, tal, alcoólatra e drogado, né? Eu sou um pouquinho alcoólatra, já foi um pouquinho drogado, então você aumenta a intensidade, vamos lá colocar assim, né? Se eu bebo um pouco demais, colocar o cara como alcoólatra, se eu experimentei algumas drogas, ou muitas drogas na vida, vamos colocar que eu nunca saí dessas drogas. É assim que eu me coloco na pele do personagem. E é esse cantor alternativo, tal, num país que não sabe o que é isso. Tem uma certa cena que ele está na caixa do supermercado, tal, ela olha as tatuagens e fala: "Ah, você é cantor? Você é roqueiro?" Ele: sim. Ela: "Ai, adoro skunk." Ele tipo: "Ai, sabe? Esse país que nem sabe o que é rock e tal." Só que daí ele é filho de uma escritora, a mãe dele se mata e ele herda uma casa de campo, que é onde a mãe morava e escrevia e tal. E o romance é passado num final de semana que ele vai esvaziar essa casa para vender, se desfazer, e tem vários livros. Ele é um cara que não gosta de ler, nunca leu, porque daí é aquela coisa, como que eu posso me afastar um pouco da biografia, né? Colocar ele... Tem tantos livros com protagonistas escritores, então vamos colocar um cara que não gosta de ler, que não sabe o que significa aquele copo de cólera, a pedra do reino. Tem várias lombadas que eu cito no livro, que para ele são só lombadas dos livros da mãe. Ele nunca soube o que havia além, né? Em determinada cena ele começa a queimar os livros da mãe na lareira. Isso aqui não vou levar, ninguém vai levar. Isso aqui para aumentar o fogo ele queima os livros. E daí vai virando realmente um thriller, assim, não é um thriller eletrizante como a editora tentou vender para o garotada, é um thriller lento, é um thriller lento, que é um cara quase sozinho numa casa, né, que tem alguns personagens que vêm e vão, a irmã e tal, mas ele vai ficando meio com uma paranoia com o mato, com a natureza que tem em volta, o que será que tem lá fora, ele vai cada vez ficando mais bêbado, cheira a cocaína, vai ficando nessa paranoia. Assim. Tem um pouco do Lázaro Trier, o Anticristo, é um filme que foi uma grande influência. Acho que é um pouco isso. E com você, como é que nasce uma história, como é que se desenvolve? É engraçado porque os dois livros que eu publiquei surgiram quase sob demanda, né? Eu, na época do colégio, quando eu comecei a escrever, eu parti direto para o romance. Assim, eu quis ser escritor, escrevi 2 contos. O primeiro era de uma professora que levava um revólver para o colégio e matava os alunos, depois se matava. E era um colégio só de meninos, era o colégio que eu estudava. O segundo era uma história de um menino de 12 anos, e eu tinha 12 anos na época, que era perseguido por um pedófilo de 40. E os contos fizeram um sucesso absurdo na época do colégio. E ela tinha turma, né? Eu ganhei a atenção da turma inteira, porque queria saber como é que continuava. Eu brinquei um pouco de Sherazade, assim, eu emendava uma história na outra, ia contando. E aí eu fiquei muito feliz, mostrei para minha mãe: olha, mãe. E minha mãe: poxa, filho, quer fazer terapia? Conhecer o psicólogo? Porque, porra, complicado. E aí, logo depois eu comecei a fazer um romance que eu nunca publiquei, chamado Mera Ilusão. Mera Ilusão? Mera Ilusão, é. E eu até gosto da história, mas eu acho... É muito mal escrito, naturalmente. E nunca tentei publicar esse romance, mas logo que eu acabei, eu tinha um amigo meu que fazia cinema, e ele falou: poxa, tudo que você escreve é muito visual, vamos fazer um filme disso aqui. Mas não dava, porque tinha umas cenas muito
caras de se fazer, né? Explosões e tudo mais. Ele, poxa, por que você não cria, então, uma história para eu poder filmar? Você faz o roteiro, eu filmo umas cenas e a gente manda para as produtoras para tentar ver se consegue vender o filme. Eu falei, tudo bem. Ele, olha, mas cria uma história com personagens jovens, porque é ator jovem que topa trabalhar de graça. Marcelino vai passar em frente à câmera agora, preparem-se, por favor, Marcelino. Aí, personagens jovens, porque ator jovem topa trabalhar de graça, com cenário interno, porque interno é mais barato de filmar do que externo, e sem efeito especial, no máximo um sanguezinho, assim, um ketchup, que a gente faz lá uma coisa rápida. Eu falei, beleza. E eu pensei, bem, jovens numa casa, é o mais fácil de fazer. Jovens numa casa, e o que jovens fazem numa casa? Bem, não é difícil, os jovens bebem, os jovens falam besteira, os jovens usam drogas, os jovens fazem sexo, e como o livro é meu, eles morrem também, porque, enfim, eu só escrevo coisas em que as pessoas morrem. E eu fiquei pensando, poxa, vou fazer uma história clássica em que tem um assassino que mata todos eles? Falei, não, uma premissa... Aí eu tive a ideia de fazer uma premissa em que os jovens, em vez de ter um assassino que mata todos os jovens, eles se matam numa roleta russa, e o mistério do livro é por que eles se mataram. O que aconteceu na vida de 9 amigos que decidiram se reunir num porão para fazer uma roleta russa e se matar. E aí o livro ele é narrado em ele tem 3 focos narrativos, ele é todo em quebra-cabeça, e a história vai se encaixando. O livro começa 1 ano depois da morte desses jovens, você sabe que todos eles morreram desde o início, com a reunião de mães desses jovens para tentar entender por que os seus filhos se mataram. Aí tem a reunião de mães, aí volta para o porão em que eles se matam. Então, na verdade, em filme, tinham 2 cenários. Uma sala branca, cheia de cadeiras, com 9 mulheres, e um porão com 9 jovens. Enfim... Só que eu comecei a fazer o roteiro, não gostei do roteiro. Aí eu falei, livro eu já fiz. Aí comecei a escrever Os Suicidas, que eu escrevi nesses 3 anos. Foi 2º, 3º ano do ensino médio, 1º ano da faculdade. Espera aí, só um minuto. Você fez o quê em faculdade? Eu fiz Direito. Eu sou advogado, mas não exerço. Enfim, e aí no que eu acabei de escrever esse romance, eu me inscrevi no Bem Virar de Literatura, que, aliás, eu acho, para quem escreve, é muito legal se escrever em prêmios literários. Então nós dois começamos assim. Nós dois começamos assim, né? E então foi um livro meio que sob demanda nesse sentido. E aí quando o livro saiu, a minha mãe falou, poxa, meu filho, como é que eu vou apresentar para as minhas amigas, né? Pô, meu filho publicou um livro, Suicidas é o nome. É a história de 9 pessoas que se matam, né? E todo mundo já acha que eu sou suicida, esse tipo de coisa. E eu, particularmente, não sou, e até gosto de viver bastante. E aí nisso ela, poxa, filho, por que você não faz uma história de amor? Aí eu falei, poxa, uma história de amor. Aí eu decidi pensar o que era uma história de amor do meu jeito. Então, Dias Perfeitos é uma história de amor. É a história do Theo, que é um estudante de medicina que mora numa kitnet em Copacabana com a mãe paraplégica, então tem uma relação meio doentia ali entre os dois. Ele carrega ela para os lugares, empurra na cadeira de rodas e tal. Ele é um estudante de medicina muito dedicado à profissão e muito quieto, muito sóbrio e tal. Até que um dia ele conhece a Clarice, que é uma menina absolutamente diferente dele, meio porra louca, que faz o que quer da vida e tal. E ela é roteirista de cinema, está escrevendo um roteiro. Ela faz história da arte, mas quer ser roteirista, está fazendo um roteiro chamado Dias Perfeitos, que é a história de 3 amigas que saem numa viagem de carro pelo estado do Rio de Janeiro. Eles vão para um hotel fazenda em Teresópolis, uma praia deserta em Ilha Grande, enfim, no roteiro da Clarice. E o Theo se encanta pela espontaneidade daquela menina, pelo jeito dela, e ele decide se aproximar da Clarice. A Clarice recusa a aproximação, e ele, em determinado momento do livro, dá com um objeto na cabeça dela e ela desmaia. No que ela desmaia, eu não estou estragando não, porque isso é na página 20 do livro. Aí, em determinado momento, no que ela está lá desmaiada, ele se pergunta, o que eu faço? Porque se ela acordar, ela vai chamar a polícia, ou nunca mais vai falar comigo. E eu sei que se ela me conhecer melhor, ela vai ver que eu sou um sujeito muito legal. Eu sei que eu sou um cara legal, ela só precisa me dar uma chance. E aí o que ele faz? Ele decide criar essa chance para si mesmo. Ele pega a Clarice, coloca no banco carona do carro dele e decide fazer com ela a mesma viagem de carro do roteiro dela, enfim. E eles passam por vários cenários de amor. Então é uma história de amor, só que da visão de um obcecado louco. E aí ele é estudante de medicina, ele rouba sedativos na faculdade, então é sedado o tempo inteiro e assim. E o livro é a história desses 2 personagens nessa relação louca o tempo inteiro. E o que eu acho interessante, então essas são as histórias do livro, né? Mas a literatura policial hoje em dia é a melhor maneira de você falar de violência, né? Do tema violência.
E no Suicidas eu naturalmente falo de suicídio, entram algumas coisas que são até reais no suicídio. Por exemplo, enquanto eu pesquisava para escrever o Suicidas, eu descobri uma história de um menino do Rio Grande do Sul, de 14 anos, que ele estava deprimido e pensava em se matar, e ele acessou na internet, na Deep Web, né, não na internet, mas na Deep Web, um site de incentivo ao suicídio. Existem sites de incentivo ao suicídio. Como funciona? Você entra no site e lá há uma espécie de chat em que você entra pensando em se matar e tem alguém do outro lado disposto a te ajudar. E aí o garoto entrou na internet e o sujeito ensinou que o menino fizesse um nó determinado de uma corda e o menino se matou na frente da webcâmera e o vídeo dele vazou na internet. Isso é um tipo de violência muito atual. Isso é do nosso tempo, porque como é que esse cara ele desloga ali o site e você nunca mais acha esse sujeito, né? E eu fico pensando quem é esse sujeito. Não o menino que se mata. O menino que se mata ele é alguém que está triste com a vida e entra para se matar. Mas quem é o sujeito que acorda de manhã, escova os dentes, vai trabalhar, almoça com os amigos do trabalho, volta para casa, janta com a esposa, vai lavar das 8 e aí na madrugada ele entra na internet e ajuda alguém a se matar. Quem é essa pessoa? Essa pessoa pode estar aqui agora na plateia, né? E isso é muito, muito interessante, eu acho. Então, o Suicidas é um livro de violência física. E aí eu quis, no Dias Perfeitos, fazer um livro que fosse o contrário, fosse um livro de violência psicológica. E mais, um livro de violência relativa. Porque a violência também é muito relativa, né? Se você pensar que a gente, quando vê atos violentos, a gente fica muito horrorizado, impressionado, porque, poxa, como foi violento. Mas a gente mesmo pratica pequenos atos de violência no dia a dia e nem nota. Porque quando a gente não sofre a violência, não é violência, né? Só quem sofre a violência é que sente como violência. Por exemplo, furar a fila é um ato de violência. Quando alguém fura a minha fila, meu amigo, eu fico brabo. Mas quando eu estou com pressa e quero furar a fila, eu não acho que eu estou sendo violento com ninguém. Eu estou pensando, né? Enfim. Então, e o livro, é óbvio, leva isso a um extremo absoluto. E aí a gente entra numa questão mais linguística. O Dias Perfeitos ele é narrado em terceira pessoa, mas eu me utilizo de um recurso chamado discurso indireto livre, de modo que eu, por vezes, dou voz a um personagem. E sempre que eu dou voz a um personagem, eu dou a ele, que é o obcecado pela mulher. Então, por isso o livro tem o título Dias Perfeitos, é um título irônico, porque na cabeça dele ele está vivendo dias maravilhosos ao lado da mulher amada, e ela cada vez mais está gostando dele. E o que eu acho interessante é que, em nenhum momento, você, leitor, tem acesso ao que passa na cabeça dela, né? Então, ao longo do livro, eu narro atos de violência absoluta e muito forte, mas eu narro sem o julgamento de que são fortes, porque quando eu dou a visão, é a visão dele, e ele justifica todos os seus atos. As atrocidades são todas justificadas racionalmente, com uma lógica absolutamente natural. Daí que eu consigo algumas coisas do tipo leitores que viram para mim e falam que entendem o que ele faz. E aí eu fico me perguntando quanto isso não reflete os seus próprios limites éticos e morais, né? E aí sim eu acho que a história foge do limite de ser uma história de entretenimento para ser uma coisa que leva a outras reflexões, né? Enfim, então eu estou pensando, eu sempre penso no ponto de vista da violência, assim, como eu trato a violência atualmente. A violência é o meu assunto, é o tema que eu gosto de tratar nos meus livros. E como existem novas violências. Tem uma história que eu tenho contado, porque aconteceu há pouco tempo, e eu vou parar de falar, prometo, que eu achei incrível para usar numa ficção, que é um novo tipo de violência. Uma mulher é casada e descobriu que o marido tinha um amante. Bem, isso aí é clássico, né? O cara tem um amante. O que você faz quando você descobre que o seu marido tem um amante? Você vai lá, dá uns tapas na mulher, você faz alguma coisa, né, para se vingar da maldita que está pegando o seu marido. O que a mulher fez? Século XXI, gente, pelo amor de Deus. O que ela fez? Ela entrou no Facebook do marido e viu que a amante é amiga do marido no Facebook. Aí o que ela fez? Entrou no Facebook da amante. Aí ela pegou a foto do perfil da amante e escreveu: procura-se fulaninha de tal, responsável por sequestrar 3 crianças na cidade não sei quem. Compartilhe. E compartilharam. E a mulher foi linchada em praça pública e morreu. Ela matou a amante sem matar, porque quem matou foi o povo. Mas esse é um novo tipo de violência, é o tipo que você cria no Facebook, a violência, né? Então, essas coisas que me saltam aos olhos e me fazem ter vontade de ter ideias para escrever. Por exemplo, isso está martelando, eu tenho que colocar isso em algum lugar, não sei aonde, mas vai entrar em algum lugar. Porque é incrível que exista, né? E que seja possível você se vingar de alguém pelo Facebook.
Hoje em dia você tem várias maneiras de se vingar por alguém pela internet, né? Vídeos de alguém fazendo sexo com você solta na internet, enfim. Tem como é que se chama isso? É o revenge porn, né? Assim, você joga um vídeo de alguém fazendo sexo com você. Enfim, isso é muito atual e aí isso é o que me interessa. Agora, falando só da minha maneira de escrever, eu sou bem metódico e racional como personagem, né? Assim, eu, antes de começar a escrever o livro, eu faço uma escaleta completa de tudo que vai acontecer na história, eu sei quantos capítulos vai ter, até quase quantas páginas eu consigo saber mais ou menos. O livro vai ter, eu sou muito calculista. Quer dizer, não tem aquele negócio que alguns escritores dizem que no meio da história ela toma um outro rumo porque o personagem... Não, até acontece, mas tem uma coisa que eu odeio, eu odeio com muita força isso, é quando falam assim, o personagem falou o meu ouvido. Eu acho isso, assim, eu não sou o Chico Xavier, gente, ninguém fala o meu ouvido. Eu escrevo, sou eu que estou mandando naquele negócio ali, entendeu? Acontece, sim, de eu escrevendo, perceber que há uma demanda de que a história siga por um caminho tal que eu não tinha pensado. O personagem tal acabou se revelando muito interessante para o plot que eu quero contar e tal. Ou então, algum fato na vida real acontece, eu falo, poxa, isso aqui se encaixa nesse personagem que eu não tinha nem pensado originalmente, que podia ter tanto destaque, eu dou destaque. E isso acontece, ou seja, mudar a história enquanto eu escrevo é possível que aconteça no Dias Perfeitos, inclusive aconteceu. Agora, essa coisa de personagem falou no meu ouvido e pediu que eu mudasse, essa coisa meio mítica. Eu evito ao máximo sedimentar essa noção mítica do escritor, daquele sujeito que fica na montanha escrevendo seus livros, baixando a inspiração. E eu não gosto muito disso, não. Acho que é muito mais transpiração. E ainda mais, por exemplo, agora eu me formei em Direito, e quando o Dias Perfeitos saiu agora em abril, e aí foi tudo muito rápido, saiu em abril, gente, abril foi agora, e aí desde abril ele vendeu para 10 países, aí os 2 venderam para o cinema, a gente está fazendo filme, aí eu comecei a trabalhar para cinema e televisão. Já está reimpresso? Não. Tá, a tiragem inicial foi 10 mil, ele vendeu em 4 meses os 10 mil, foi muito legal. E costuma ser 3 mil a primeira edição. Foi incrível, né? Mas também foi uma grande divulgação da Companhia das Letras, eles fizeram um trabalho maravilhoso. Mas então eu acredito. Aí, chegou a hora em que eu tive que decidir: ou eu paro de estudar para concurso público e viro escritor, ou não. Ou eu presto concurso e publico um livro a cada 3 anos, que é o que eu vinha fazendo, né? Pois essa é uma questão que eu queria falar. Dá para o cara ser escritor profissional, mas antes eu queria... Joga a bola para o Nazarian. Pergunta isso para ele. Antes de entrar nesse negócio aí, eu queria que vocês adiantassem assim, o próximo livro. Santiago, o que você tem ali em preparo? Não tem um próximo livro. Mas hoje não teve um bom começo? Uma história de um sujeito que acordou num hotel em trevas? Conta essa merece. Os fatos concretos da minha vida, na verdade, nunca me estimulam, assim, eu não sei o que acontece. Para mim não teria graça escrever o que acontece, né? Porque se eu já vivi, eu não quero ficar... masturbando isso entre páginas e páginas. Mas eu tenho 8 livros, eu tenho essa coisa que nem o Rafael, né? Quando eu publiquei 2003, 2004, 2005, 2006. Daí tem uma hora que você precisa dar respiro, não só porque você começa... O que eu posso fazer de diferente, né, para escrever? Agora, o que eu posso fazer que eu ainda não fiz? O que pode me acrescentar como escritor? Por isso que talvez eu tenha lançado um livro de contos, um livro juvenil, que talvez não tenha sido mercadologicamente, né, a melhor coisa, mas era um desafio próprio. Escrever para outro público, escrever em outro formato. Mas aí você fica... O que você pode fazer para ser relevante para si mesmo, fazer algo diferente? E também porque você vai lançando um livro por ano, as pessoas começam a falar, já comprei 3 livros teus, não vou comprar o 4. Os jornais falam, a gente já deu resenha dos 2 últimos, não vamos dar nesse. Começa a virar só mais um, né? Começa a virar mais um livro. E eu sempre quero que meus livros tenham uma importância individual, assim. Então, na verdade, o Biofobia, eu escrevi o ano passado, saiu há alguns meses. Eu estou adaptando agora para o teatro, e ele também vai ser adaptado para o cinema, então eu vou desdobrar ele, eu mesmo vou fazer os roteiros e tal. Então eu vou desdobrar ele em outros formatos, mas já estou gestando uma história, assim, já tem um caminho para o próximo livro, mas que eu nem comecei, assim. Eu não contaria. O que aconteceu hoje, que ele me citou a contar, é que eu passei o dia contando essa história, que nós estamos no grande hotel aqui de Araxá,
que você, não sei quem conhece aqui, quem já ficou hospedado lá, quem já visitou, parece um Titanic, como disse o Marcelino, é uma construção histórica, cheia de termas, e parece meio um cenário assim, de Silent Hill, de videogame, ou de, sei lá, de filme de terror. E tem bem aquela coisa que já, né, que já teve seu auge, tem uma certa decadência, mas ainda um certo charme. E a gente ficou ontem o dia todo falando que parecia o hotel do Iluminado, parecia o hotel do, né, uma coisa Kubrick, assim. E fui dormir, acordei cedo, vim de São Paulo para cá, peguei ônibus, peguei van, peguei avião e tal. E fui dormir, acordei às 4h da manhã nesse hotel, meio sem saber onde eu estava, assim. Estou em São Paulo, com barulho de água, assim, escorrendo, tipo aqueles filmes terror japonês, Dark Water, O Chamado. Ouvi aquele escuro, nem sinal de Samara, e fiquei procurando o interruptor para acender e não acendia a luz, escuro total e tal. Pô, eu coloquei o pé no chão, assim, poças de água no chão. É real essa história, tá? Por isso não virará livro. Sou um ficcionista, mas isso é real. Fui para o banheiro e não consegui acender. Daí eu saí no corredor, achei meu celular, peguei as roupas que tinham na mão, assim, e peguei meu celular e saí pelo corredor para ir para a recepção, porque não tinha luz nenhuma, não tinha luz de emergência no hotel, não avisar. Tudo completamente escuro, um hotel imenso, né? Eu fiquei, onde que é a recepção e tal. Foi caminhando em Braille. Eu estava no 8º andar para ficar mais emocionante, mas eu estava no 2º. E fui descendo e tal. Posso falar que eu vi uma velhinha no canto que me ajudou, mas não tinha velhinha. Achei a recepção, falei, tô tendo um vazamento no meu quarto. Daí o recepcionista falou assim, desculpe, senhora, agora a gente não vai poder resolver isso porque está sem luz no hotel. Eu falei, sim, mas não é que está tendo uma infiltração, tá alagado o meu quarto. Daí eles subiram, subiu o recepcionista lá, falou, tá, senhor, vamos ver outro quarto para o senhor. Comecei a fazer a mala lá, só com a luz do celular, com a luz do notebook e tal. E o cara foi embora, eu tive que descer de novo com a luzinha, com a mala e tal, procurando onde ficava o Jack Nicholson. Quando eu cheguei e falou assim, agora você vai ter que esperar, porque a gente não tem como saber quais quartos estão ocupados, porque está sem luz, sem computador, eles não sabem mais que quartos estão ocupados. Tive que esperar até às 5 e pouco da manhã, voltou a luz. Aí eu falei, agora você vai me dar um quarto muito bom, senão, olha, eu sou escritor, eu vou falar muito mal desse quarto. Ele falou, senhor, ele falou assim, senhor, o senhor vai falar que o hotel é decadente, nem tem luz. Eu falei, mas vou falar que o hotel se salva pela presteza dos funcionários que vão me dar uma suíte master. Daí ele falou, olha, tem um quarto no teu andar, um quarto liberado, que é o mesmo nível do seu quarto. Tem um quarto superior no 6º andar, mas as pessoas dizem que vem coisas no 6º andar. Falei, então me dá esse superior assombrado de uma vez. E pronto. E é isso, é uma história verídica. Escuta, é verdade que vem aí um romance chamado Jantar no Matadouro? Mudou já o título, eu vou mudando até lançar. Agora é só Jantar. Mas eu mudei o título por um motivo simples, que eu reparei que Dias Perfeitos vendeu bem e vendeu para muita gente que não compraria se o título fosse outro. Então, teve gente que comprou Dias Perfeitos achando que era uma história bonitinha, tem um anão na capa, ó que fofo. Meu nome é Rosa, e teve gente, vou comprar esse treco aí, porque parece bom, parece fofo. E aí eu enganei muita gente. Então a gente comprou o livro errado. E vem falar para mim que comprou o livro errado e adorou ter sido enganado. Você devia fazer um título com alguma coisa gourmet, porque agora tem a moda, né? Brigadeiro gourmet, papapá gourmet. Usa essa coisa. Não sei. Eu posso mudar. Nazaré, o Nazaré é um dos leitores prévios, então ele vai ler. Você pode sugerir um título, se for bom, eu aceito. Eu agradeço até, na verdade. Mas, por enquanto, é Jantar só. Era Jantar no Matadouro, mas é Jantar no Matadouro. O pessoal fala, Matadouro não. Jantar, vai ter gente achando que é livro de culinária, vai comprar e aí vai ver que não é e vai se ferrar. Mas na verdade, eu estou assim... Acho que tá. Eu estou
Hoje, o que aconteceu foi que, quando o Dias Perfeitos saiu, eu tive que fazer a escolha do que eu ia fazer da vida. Eu parei de estudar para concurso público e passei a me dedicar a outras mídias, que eu também acho que são interessantes. Então, nesse tempo, e até agora, eu escrevi um longa-metragem original, nada a ver com os meus livros, escrevi um projeto de série de televisão, e agora eu estou escrevendo outro longa e uma série de televisão já, não é o projeto, já é a própria série de televisão. Outra série, para outro pessoal, enfim. Então, eu comecei a brincar em outras searas que não a literatura, como televisão e cinema. Que eu acho que seria interessante. Vamos apanhar isso aí, então, já para fechar, eu acho que nem pergunta a gente vai ter. Hoje de manhã, conversando aqui com a Laura Conrado, que tem 30 anos de idade, já é um desaforo alguém ter 30 anos, né? Acresce a isso o fato de que ela vive de literatura aos 30 anos. Eu morri de inveja benigna dela, né? Eu queria saber como é que vocês conciliam isso. Vocês já vivem do que escrevem ou vocês têm que ser outras coisas? Você teve que voltar a fazer roteiro Eu tinha uma época que eu fazia... Eu sou formado em publicidade. Eu fui redator publicitário. Depois cansei da publicidade, trabalhei de barman. Fui para Londres, fiquei trabalhando de barman e tal, aquela vida de imigrante legal. Quando eu voltei para o Brasil, não queria voltar para a publicidade, mas escrevia, queria ser escritor. E falei, o que eu vou trabalhar? Eu fazia roteiros de disque sexo e disco horóscopo. Na época era tudo muito por áudio, assim. Não tinha tecnologia. Então, era histórias, o bombeiro, a dona de casa, a veterinária da chinchila e tal. Veterinária? A veterinária que cuidava da chinchila. Veterinária da chinchila. Tinha que criar essas histórias todas. E eu fazia horóscopo, também inventava tudo, nunca entendi nada de horóscopo. Mas foi o emprego, assim. E eu comecei, quando eu publiquei o primeiro livro, eu também escrevi num prêmio, que chama Prêmio Fundação Conrado Vesser, que acho que só existe para fotografia, não existe mais para literatura, mas na época era um prêmio que tinha, porque não tinha o prêmio Sesc, nem o Bem Virar e tal. E eu ganhei, e daí saiu meu primeiro livro, mas acho que o primeiro ano até de escritor, eu ainda continuava fazendo disque sexo, até fui no programa do Jô contar a história, tal, virou essa folclore, né? Por isso que você sabe, porque já deve ter na internet, que eu fui redator de disque sexo. Mas, tinha que voltar a fazer isso, Nazaré. Eu acho que tem vários níveis, gente que está vivendo muito bem de literatura, gente que está vivendo mais ou menos, tá? Mas, de um certo modo, isso é uma coisa muito grata, de que a geração assim, de 2000 para cá, todo mundo que tem um certo reconhecimento, ou tem muito reconhecimento, está conseguindo viver de literatura. Talvez não só da venda dos livros, né, da venda dos livros, mas de coisas correlatas, debates como esses. Nós estamos ganhando um cachê milionário. O Afonso tem que chamar a gente para os eventos sempre, né? Estamos ganhando cachê milionário, patrocínio no McDonald's, né? Mas coisas correlatas que, para mim, acrescentam. Eu faço tradução também de livros, que não é algo que, apesar de tirar meu tempo, também me acrescenta como escritor, eu aprendo muito. Eu escrevo para a Folha de São Paulo, eventualmente, faço roteiro, fiz uma série de TV também. Então, essas são coisas que, para mim, acrescentam. Assim, talvez, se eu tivesse um best-seller, se eu estivesse vendendo horrores do meu horror, eu não faria essas coisas, mas acho que na minha formação como escritor, como eu ainda sou razoavelmente jovem, é bom que eu tenha essa... que eu esteja. E eu vejo que é isso, né? Para o Marcelino Freire, aí, que vive de oficina, são coisas que acrescentam, né? Para você como escritor, gente que modera debates, ou a gente vê todos os escritores assim, de diversos níveis, jornalista, que nem a Eliane Brum, que é grande também, ficcionista. O livro dela foi um dos que eu mais gostei assim, dos últimos anos, duas. Então, isso tem agora um mercado, apesar do mercado de livros ser ainda muito pouco profissional, existe um mercado para os escritores nessas feiras, nos jornais, nas traduções. E com você, Rafael, para encerrar aqui? Teve uma hora que eu tive que escolher, né? Assim, eu tenho pais que não gostam de ler, então para minha mãe nunca fez sentido ter um filho escritor, e era o maior pesadelo do mundo ter um filho escritor. Eu lembro que eu me formei em agosto do ano passado, e no segundo semestre do ano passado eu estava estudando para concurso público, eu ia ser procurador federal, era a ideia. E
Quando sai o livro na companhia, assim, né, naturalmente, os eventos... O evento, eu brinco que é o salário do escritor, né, porque é o que você faz todo mês e recebe alguma coisa por aquele evento. Direito autoral, para quem não conhece o mercado, você ganha 10% do preço de capa, é a regra. Aliás, vamos aproveitar. Amanhã a gente vai estar de novo, mas aquela sala menor é aberta, né, o Afonso? É aberto, né? Amanhã a gente vai falar exatamente disso. Assim, a gente vai falar disso, como funciona o mercado editorial. Quero ser escritor às 15 horas? 15 horas. Às 15 horas é uma oficina sobre isso, mas eu vou já adiantando aqui, só para a gente fazer uma matemática rápida. Você pensa, então, eventos é o que você recebe por mês, 10% do preço de capa. Um livro custa R$35, eu ganho R$3,50 a cada livro que eu vendi. Vamos colocar aí que eu vendi 15 mil livros, o que é muito, né? Normalmente não se vende isso. Aí mais 15 mil vezes R$3,50 dá 45, 50 mil. 50 mil, mas eu levei 3 anos para fazer o livro, logo isso não é um salário. Você há de convir que ninguém vive com 50 mil a cada 3 anos. Assim, vive, mas não é o cara ganha uma fortuna. Não é. Então, e isso porque é excepcional, é o que o Mastigando Humanos vendeu, enfim. Mas é uma coisa fora da curva. Então, direito autoral... E você recebe a cada 6 meses, então também não sustenta. A companhia paga a cada 6, a Record paga a cada 3. Ah, é? Então... Viu, companhia? Enfim. Intriga. A companhia é 3 também? Eu não sei, porque a Bem Virar é 6, com certeza. Mas... ele nem checa mais a conta corrente dele. Ele passa o cartão sem ver, entendeu? Mas o que me ajudou bastante foi que aí foi realmente em março, foi antes do Dias Perfeitos sair, que foi em abril. Em março, antes do livro sair, os dois venderam para o cinema, e aí, a depender do contrato de cinema, dá um dinheiro mais legal. E a tradução, porque a tradução é uma coisa mais maravilhosa do mundo, que você ganha em dólar e em euro. Né? Então, você ganha e aí você multiplica por 2 ou por 3 o que você ganhou. E aí é legal. E não corre o risco de ter erro de português, né? Exatamente. E, enfim, aí foi o que ajudou. Mas aí eu também tive que escolher se eu queria ser só escritor ou se eu quero... Mas eu tenho vontade de seguir em outras searas. Então, quando me chamaram para escrever longa, para fazer série de televisão, para ser colaborador de equipe de criação... Rafael estará na G Magazine de novembro também. Exatamente. A gente faz de um tudo, né? Enfim, mas é isso. Então, aí eu consigo também dessa gama de coisas. Eu não faço tradução porque eu particularmente não acho legal. Acho que me atrapalharia para escrever. Mas, de resto, pagando bem que mal tem. Eu acho que o principal é que é a escolha, por exemplo. Né? Eu por exemplo, oficina é uma coisa que eu geralmente não dou, não gosto de oficina. Eu me acho meio um blefe quando eu tento ensinar alguém. Não me considero apto a ensinar ninguém. Mas eu acho que tem opção. Você vai dar uma oficina amanhã, só para te contar. Mas não vai ser um bate-papo como esse. Eu acho que existe opção para o escritor hoje em dia. Assim, o cenário não é tão desanimador. Eu acho que há opções que acrescentam. Eu acho que as editoras brasileiras elas têm notado a importância de ter um catálogo nacional. Eu percebo que a companhia já faz isso há muito tempo com os autores, mas outras editoras, como Rocco, Record, têm decidido formar um time, ou seja, eles não investem só no livro, eles investem no autor. Né? A própria companhia, quando a gente foi fazer a capa desse livro, o meu nome é do tamanho do título. Eu falei, poxa, gente, coloca o meu nome menor. Ela, não, seu nome tem que ser o tamanho do título, a ponto de que no 4º livro que você publicar pela gente, o nome vai estar lá e vai vender pelo nome, não pelo título. Então, assim, tem todo esse pensamento a longo prazo. Eu percebo que as editoras estão com essa visão de que, porque o escritor nacional ele pode estar aqui conversando com vocês, né? A gente tem essa possibilidade de diálogo mais direto. Então, o autor nacional vive um bom momento de valorização junto às editoras e, enfim. Beleza, gente. Escrevam. Então, essa conversa prossegue amanhã com os dois, tá? E há muito o que eu vi ainda e aprender. Gente, muito obrigado aos dois. Obrigado a vocês. Obrigado. Pena que não teve espaço aí para as perguntas.